Sabe aquelas épocas da vida em que a gente começa a se perguntar, a gente se questiona, por que minha vida é assim? Não tem aquelas épocas em que parece que tudo é dificuldade? Tudo é obstáculo. E a gente se pergunta, por que minha vida é assim? Por que alguns têm tantas dificuldades e parece que para outros as coisas são tão mais fáceis? As coisas acontecem, parece que naturalmente. E aí a gente olha a nossa dificuldade, todos os obstáculos que são colocados no nosso caminho, e percebe que o outro que está ao lado não os tem. E quando isso acontece, a gente começa a se questionar por que a nossa vida é assim e a do outro não é. Ou melhor, por que a minha vida não é igual à do outro? E aí, o que acontece é que a gente entra num ciclo de se fazer esse tipo de pergunta. A gente se acha os injustiçados e os outros os beneficiados. Como se Deus preferisse a uns em prejuízo de outros. O que é algo absolutamente sem sentido. Jesus já nos explicou que Deus é todo amor e justiça. Então pensar num Deus injusto, com falta de amor, que prefere a uns em prejuízo de outros, é completamente inconcebível. Aliás, se fosse assim, ficaria difícil até de acreditar em Deus. Mas tudo isso que eu acabei de falar tem explicação. E é o que a gente vai estudar essa semana no nosso Evangelho no Lar de quarta-feira, na nossa live de quarta-feira às 20 horas. O capítulo 5, itens de 1 a 10. Que são as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. Porque não dá pra gente pensar que Deus está punindo. Não dá pra gente pensar que Deus está nos castigando. Porque, como espíritas, e estudando a doutrina, nós já sabemos que tudo o que acontece na nossa vida é causado por nós. O que a gente precisa refletir, se o que é obstáculo, o que é dificuldade, o que é prova e expiação na nossa vida, se está acontecendo, está sendo motivado pelos nossos atos desta vida ou de outras que já tivemos. Porque todos sabemos que somos espíritos eternos. E essa aqui, apesar de uma chance de ouro de evolução, é só mais uma encarnação. Já tivemos centenas, milhares de outras. Agora, tudo o que está acontecendo na minha vida hoje, ela pode ser motivada, essas coisas podem ser motivadas pelas causas anteriores ou pelas atuais. Por exemplo, eu posso ter uma vida completamente desregrada. Então eu posso ter vícios de bebida, de tabaco, na alimentação, outros maus hábitos que o valham. E isso pode acarretar problemas físicos no meu corpo. Então posso ter problemas de estômago, de intestino, do coração, problemas de pele. Eu posso ter limitações físicas por conta de maus hábitos que eu vou cultivando durante a minha vida nessa encarnação. Aí dá para falar que isso é injustiça de Deus? Dá para falar que isso é um castigo? Não. Isso é livre-arbítrio. Eu opto por fazer isso. E tudo que eu opto por fazer tem consequências. Não se diz que a
A semeadura é livre, mas a colheita é certa. Aquilo que a gente planta é aquilo que a gente colhe. E muitas vezes a gente acha que é só os vícios do corpo físico. Mas e aqueles que são relativos ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao egoísmo, à intolerância? Ou a gente acha que se eu sair por aí, nesta encarnação, na minha família, no meu trabalho, no meu círculo social, destilando ódio, raiva, intolerância, falta de paciência, falta de empatia, a gente acha que vai receber o que de volta? Amor? Não, né? A gente dá aquilo que a gente recebe. Jesus não falou pra gente: faça aos outros o que você gostaria que vos fizessem. Se a gente dá amor, é devolvido amor. Então essas são as causas atuais das aflições. Eu provoco nesta encarnação. Mas tantas coisas que são sem explicação. Né? Tantas coisas que não podem ser explicadas pelos nossos hábitos ou pelo nosso estilo de vida de agora. Por exemplo, alguém que nasce com alguma limitação física. A criança nasceu daquele jeito. Ou nasce com uma limitação cognitiva ou intelectual. Nasceu daquele jeito. Não pode ser consequência de hábitos e vícios dessa encarnação. Nasceu daquele jeito. Ou então, nós temos hábitos saudáveis, nós não somos sedentários, não temos vícios importantes, né? Somos pessoas do bem, que trabalha, que tem família, que estuda, né? E, de repente, do nada, aparece, por exemplo, um câncer. Do nada. Eu não tenho vícios, eu não tenho maus hábitos, eu tenho uma vida regradinha. E o câncer aparece. Vai falar, por quê? Será que é injustiça de Deus? Não. Nesses dois casos, no caso que eu falei da criança que nasce com uma limitação física, ou que nasce com uma limitação intelectual ou cognitiva, ou se do nada, sem nenhuma motivação nossa, aparece um câncer, não é injustiça de Deus. Isso faz parte das causas anteriores das nossas aflições. São causas anteriores, de vidas anteriores, de encarnações anteriores. São consequências dos meus atos, mas de outras encarnações. Então, o que a gente faz, na verdade, né, tudo que acontece na nossa vida pode ser motivado por duas questões. Pelas causas atuais das aflições, ou seja, aquilo que eu estou fazendo agora, nesta encarnação, e pelas causas anteriores das aflições. Aquilo que eu fiz em outras encarnações e que estão repercutindo nessa. E não tem segredo, é uma lei natural. Imaginem o seguinte. Imaginem alguém que tem um cartão de crédito. A pessoa não tem dinheiro, mas ela tem um cartão de crédito e lá tem algum crédito. Aí quando ela está com aquele cartão, ela começa a passar compras e utilizar o cartão. De qualquer jeito, vai utilizando, sem pensar nas consequências. Quando chega no final do mês, ela tem que pagar o cartão. Só que ela não tem dinheiro para pagar o cartão. Aí o que ela faz? Ela paga o mínimo. E aí quando ela paga o mínimo, ela resgata um pouco do crédito e continua usando. E aí quando ela faz isso por alguns meses, dali a alguns meses, ela está com uma dívida enorme, que ela vai ter que modificar completamente os hábitos dela. Ela vai ter que se reeducar financeiramente para conseguir pagar o cartão. E conosco, nas nossas encarnações, acontece isso. As causas anteriores e as causas atuais das aflições. Quer dizer que nas outras vidas, assim como nesses meses do cartão que eu dei exemplo, em outras encarnações eu fui adquirindo débitos. Questões que eu precisei trabalhar e não trabalhei. E aquilo foi se acumulando, como se fosse uma dívida. E agora, nessa encarnação,
Ao invés de eu procurar meios de me reformar e quitar essas dívidas, não, eu pego essa encarnação e contraio mais dívidas. E cada vez mais endividado. E aí, na próxima, o que é causa atual agora vai ser causa anterior, porque na próxima eu vou levar tudo que eu não consegui fazer nessa. Então, minhas irmãs e meus irmãos, eu espero todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, para a nossa live do Evangelho no Lar, que acontece todas as quartas do ano. E a gente vai aprofundar esse estudo, aprofundar todos esses pontos. Eu espero vocês, quarta-feira, às 20 horas, que vocês tenham possibilidade de ler entre hoje e quarta-feira os itens de 1 a 10 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá a gente vai ter um maior poder de reflexão, porque já são 3 dias de reflexões. Espero que tenham gostado do vídeo. Até quarta-feira e fiquem todos com Deus.